Então vamos lá, né? Vamos agora falar um pouquinho do que a gente pode fazer, né, para tentar ajudar essa criança que está com esse sentimento, né? Esse Porque eu sentimento ou de sei raiva, que é ou de isso que você alegria. quer aí, né, doutor Lado? Exatamente. A pessoa está aguardando, está escutando a gente para escutar essa parte. Então, vamos lá. Primeira coisa, que a gente já falou no começo, dar o exemplo. E aí, quando a gente fala dar o exemplo, e a gente falou no comecinho de não bater, né? Se você não bate no seu filho, mas não só, o que estimula não é só tão a violência física. A gente fala muito da questão da violência verbal, né? Da questão da comunicação. A gente fala muito aqui da comunicação não violenta, então, às vezes até o seu tom de voz, e aí eu falo por mim mesmo, que assim, eu falo muito alto. Então, às vezes eu nem brigo com a mulher falando, mas ela escuta eu falar, parece que eu tô dando uma bronca. Por quê? Porque eu falo alto. É natural da Uhum. minha família. A gente fala alto, a gente fala balançando a mão, então, às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, acho que exemplo, acho que é a primeira regra. E isso em todos os sentidos, né? A gente tem que ter essa visão mais ampla da Uhum. coisa. Não pode ser uma visão muito restrita. Segunda coisa, ajudar a criança. E aí, no que eu falo ajudar, são duas coisas. Primeiro, dar alternativa. Dar alternativa como? Cara, a criança tá naquele explodindo. Ela vai querer bater em alguma coisa, ela vai querer bater em alguém. Dá outra coisa para ela bater. A gente fez muito isso com a mulher. A gente cansou de falar para ela, filha, você pode bater numa almofada, você pode bater num boneco seu, num pelúcia, no sofá. Se você tiver um saquinho de areia que tem aqueles para criança, deixa a criança bater no saquinho de areia. Né? O Uhum. Werner, o Werner faz boxe, eu já fiz também. É Uhum. terapêutico você bater no saco de areia. Tá? Sim, É quase uma é mesmo. terapia mesmo. Você consegue extravasar muita coisa. E para a criança funciona também. Então, acho assim, isso é uma coisa, é você dar alternativa para ela extravasar aquele sentimento. Aí tem a segunda parte do ajudar a criança, que é o quê? É você nomear esse sentimento dela. E aí acho que o Werner falou agora há pouco e acho que a gente já trouxe isso também. É você descer olho no olho, na altura dela, acolher, se for necessário abraçar, nomear aquele sentimento, porque de repente teve um gatilho, né? A criança eufórica, alegre, que a gente falou no começo, de repente ela chegou num parque, viu um monte de criança, viu um brinquedo enorme, é um gatilho. Uhum. Não é um gatilho ruim, mas é um gatilho. Uhum. Mas a raiva pode ter sido uma frustração, pode ter sido uma coisa que não aconteceu, pode ser uma coisa que deu errado, pode ser um brinquedo que ela não conseguiu montar, pode ser uma série, infinidade de situações. E aí você tem que estar ali para acolher. E nomear. A criança ela não sabe, como a gente falou aqui, ela não tem ainda esse discernimento, né? Esse know-how de como funciona, do que ela sente, de como ela tem que agir. Ela não tem ainda a questão do senso coletivo, da boa conduta, né? Do social, de como deve ser. Ela não sabe nada disso. Isso aí tudo a Uhum. gente que vai ter que guiar ela por esse caminho. Sim, E esse ponto acho que é fundamental. sim. E aí tem uma frase que eu gosto muito da Elisama, que ela fala o seguinte: não dá para ensinar alguém a nadar enquanto ela está se afogando. Não tente ensinar alguém a nadar enquanto está se afogando. Você só vai ensinar depois que você salvar essa pessoa. É mais ou menos a história da máscara de oxigênio, né? Que é primeiro no seu rosto, depois na pessoa que você vai ajudar. Nessas situações é a mesma coisa. Primeiro você tem que estar centrado. Então, a gente falou, né, da cena aqui da há pouco do búfalo. Uhum. Respira, controla, Não dá para ser búfalo, entenda. né? Exatamente. Entenda o seguinte, aquilo não é maldade. Seu filho não é o anjo malvado. Esquece aquele filme. Uhum. Não Ou a existe órfã. Teu filho não é a órfã. A órfã também é ou a pesada, hein? órfã, pesado. E ele não faz aquilo para machucar de verdade. Ele não faz com essa Uhum. intenção. A gente tem que ter isso em mente. Não tem essa intencionalidade de prejudicar, de bater, de machucar, de agredir, de magoar, seja o irmão ou irmã, seja uma outra criança, ou seja você mesmo. Uhum. Ela precisa de ser guiada. Isso é um processo. Sim. E é um processo que, para ela, gente, deve ser muito extremo, muito forte. Uhum. É uma coisa Difícil. que, assim, eu já falei isso aqui outras vezes, eu não preciso esconder. Eu, até os 20 e poucos anos, 30 anos, eu era um cara que explodia muito fácil. Uhum. E eu Quem lembro vê até hoje pensa, como é que né? era. Pois Você é. olha para esse cara E aqui e assim, fala, meu Deus. eu lembro da sensação que é, cara, daquele negócio que vem que você não consegue controlar. E eu era adulto, imagina uma criança. Então, Cara acho que se a gente tiver pacato. isso em mente. Cara Então. Mas, pacato. cara, meu pai sempre falou que os pacatos são os piores.
quando explode. E isso, uma vez eu vi um primo dele fazer um negócio que eu nunca esqueço, então depois daquilo eu acreditei. Então acho que isso a gente tem que ter em mente. É saber disso, que não existe intenção, má intenção. Se a gente sabe isso, a gente consegue dar todos esses passos de como tratar esse sentimento. E aí eu queria trazer um ponto que eu acho que a gente às vezes esquece, e que eu me pego fazendo às vezes. Eu não lembro se foi no The Masculine Living que eu vi falando alguma coisa, ou se foi um outro vídeo. Principalmente para os meninos, tá? Para quem tem menino. E aí o velho que tem o Samuca, de repente, pode falar um pouco melhor depois disso. Uhum. A gente tem uma tendência a ser um pouco mais bruto com o menino. Sim. Isso eu Tem falo mesmo. bruto em termos de carinho. Então, por exemplo, você encontra uma pessoa que tem um menino. Normalmente, se você encontra uma pessoa que tem uma menina, você vai pedir um beijo, você vai pedir um abraço. Pro menino, tu vai pegar a mão, vai fazer aquele cumprimento lá do soquinho, ou então, ei, moleque, não sei o que, pá. Uhum. E aquela criança, ela também precisa de carinho, de beijo, de abraço. Uhum. Então, assim, a gente já tem uma tendência a tornar aquela criança mais bruta pelo nosso próprio histórico cultural, pela nossa própria, né, Verdade. história aí, né, nossa Uhum. própria criação, convivência, enfim. E acho que a gente precisa mudar essa chavinha, né? A gente precisa tratar o menino também com uma certa delicadeza, Uhum. para ele entender que ele não precisa ser aquela coisa bruta, porque senão ele cresce realmente achando o quê? Que ele tem que ser mais agressivo, né? O caçador, o macho alfa, o predador, assim, uma série de Verdade. coisas. Pode Verdade, parecer bem meio pesado a gente observado. falar isso para uma criança pequena, mas começa aí. Uhum. Bem E observado começa no mesmo. nosso trato. Verdade. E eu me Então, pego, cara, assim, eu vou ver meu afilhado às vezes, e meu afilhado ele é todo espoleta, tal, não sei o que, agitadão. E eu chego aí, moleque doido, pá, não sei o que. E depois eu falo, porra, não deu um abraço no moleque. Aí eu, aí eu pego, volto, falo, vem cá, dá um abraço no Gindo, tal, não sei o que. Por quê? Porque aquela criança também precisa de carinho, gente. Não é uhum. porque é homem. Só que a gente É. esquece, né? E com meu Parece que a gente filho, olha... pode ir, vai lá. Não, não, fala. Porque com meu filho é mais fácil, entendeu? Você tá falando aqui, eu tô tentando lembrar aqui os momentos. Eu acho que todos eu faço assim. E aí, moleque doido? Tipo assim. Com meu filho é mais fácil, você abraça, beija, tal. Mas com o sobrinho, por exemplo, passa direto. Porque na cabeça da gente, né, inconscientemente a gente fala, é gurizão, né? É homem, tal. Doido isso aí, legal. É um inconsciente coletivo muito forte. Uhum. Cara, Muito já forte. Assim, de vários puxando. que a gente vive, né? Uhum. Puxando esse gancho aí dos remédios, já que a gente estava falando do que a gente pode fazer, eu acho legal também, você falou do dar o saco de pancada e tal, saco de pancada não, saco de areia, o esporte, atividade física, né? Colocar na atividade física uma criança que que está manifestando muitos comportamentos agressivos ajuda bastante, porque primeiro que vai liberar a endorfina, né? Vai liberar a endorfina para essa criança e melhora muito a resposta reativa dela, né? Ao longo do tempo. E assim, você vai direcionar toda essa energia para essa atividade. Aí pode ser o judô, né? Pode ser até o futebol, né? O meu filho aqui, a gente leva ele, né? Pode ser um esporte de contato mesmo, né? O judô para as crianças acho que é o mais tradicional, né? Jiu-jitsu, né? Que aí a gente vai canalizar aquilo para aquele evento, né? Ou atividade física mesmo, atividade física na rua, né? Botar na atividade bastante, né? E uma das coisas que me lembrou aqui na hora da gente conversar com outro pai, né? Conversar com outro pai, as escolas têm muita dificuldade com isso. Em conversar com o pai, por exemplo, de uma criança que está apresentando um comportamento agressivo, né? Como a gente falou no começo, elas vêm cheias de dedos, cheia e assim, pensando sobre isso durante a semana, eu falei assim, cara, como é que eu falo, por exemplo, como é que eu falo para você que a Maria Flor está muito agressiva? É como se eu estivesse falando que você é um pai ruim, que você é um pai que foi agressivo porque você era agressivo até os 20 anos, vê se sua filha é assim, entende? Na tua cabeça chega assim, não importa do jeito que eu falar, entende? Porque a gente agride muito o ego dos próprios pais, né? Se não for um pai muito consciente, dificilmente ele vai entender, talvez você perca amizade. Então eu pensei assim, cara, como é que eu faço para falar com um pai sobre a agressividade de uma criança? Eu acho que uma estratégia legal é a gente direcionar para o sofrimento da criança. Porque uma criança agressiva, né, geralmente ela fica longe dos amiguinhos, porque ela não está conseguindo
controlar aquela raiva, o que acontece? Acontece igual aquilo que eu falei lá no começo. A criança tirou todas as bolinhas de lá de dentro, a gente estava no aniversário, tinha um monte de criança, mas ninguém estava brincando com aquele garoto. Né? Na escola, é a mesma coisa. Aquela criança faz poucos amigos. Por quê? Porque ela é agressiva. Né? As outras crianças não querem ficar perto dela. As crianças não querem se machucar. Entendeu? Então, a gente direcionar para o sofrimento que essa criança pode estar vivendo e vai viver. Né? Como é que a gente falaria, né, para um pai, né, para pensar, talvez, que a criança está fazendo poucos amigos, que a criança está tendo problemas de socialização, direcionar sempre para o sofrimento da criança e não rotular ela, de fato, sabe? E tentar ajudar. Acho que seria uma boa estratégia, assim, para a gente fazer isso, né? Para ajudar, de fato, essa criança. Porque é delicado. Eu fico pensando, assim, em formas de falar, né? E não ir direto ao ponto, tá ali conversando e tal, e introduzir esse tema de alguma forma, né? Eu acho que, não sei, se você teria uma outra estratégia aí, eu penso sempre assim, em a gente direcionar para o sofrimento que a criança pode viver ou está vivendo, né, naquele momento, ou pode vir a viver. Cara, eu acho que assim, eu não tenho uma abordagem, se for falar assim, tem um Emerson, tem uma abordagem específica já montada? Não. Eu acho que a gente tem dificuldade de abordar esse tipo de tema com naturalidade. Com a naturalidade que a gente deveria ter para abordar. Uhum. E aí, como a gente não tem essa naturalidade, a gente se barra onde você falou. O pai toma, ou o pai ou a mãe tomam aquilo como se fosse deles. Uhum. E aí você machuca o ego daquela pessoa. E Uhum. aí, nesse ponto, você perde toda a oportunidade de poder, de repente, ter uma conversa produtiva e construtiva, né? A respeito de um Uhum. tema que é importante. Uhum. E eu acho que a naturalidade acho que seria a minha maior preocupação. Tratar Sim. como uma coisa que acontece. É. Acho que 99,9% das crianças, em algum momento, com umas com mais intensidade, com outras menos, né? Com Uhum. umas que você vai ter mais trabalho para né, acolher e Uhum. acompanhar né, e contornar algumas situações, com algumas menos. Eu acho que o grau de E, cara, acho que intimidade também ajuda bastante. Por exemplo, você ajuda, está lógico. conversando, está conversando, está conversando ali, porque essa dor é do pai também, do pai que tem a criança agressiva também, sabe? Da criança que está batendo o tempo todo. Cara, Foi o que eu eu falei no já começo, vi, cara. Você tem o constrangimento, é óbvio. Você eu se já sente mal, vi, você se sente culpado. exatamente. Eu já vi pais que deixam de chamar o pai daquela criança que bate, porque sabe que o moleque é o Croix, ou a menina é o Croix, entendeu? E aí não chama, cara. Eu já vi isso acontecer, né? Por quê? Porque não tem naturalidade para falar, né? E assim, de conversar mesmo, de conversar e de lá, cara, vai tomar um chopp, assim, e vai lá, conversa com essa pessoa e uma hora eles entram num tema ali e conversam, que ele vai acabar é, externando essa dor, né? E aí a gente acaba conversando sobre isso. Acho que é um bom. Eu já fiz uma abordagem parecida. A gente acabou indo para o assunto, né? Caindo nesse assunto. E aí, quando chegou no assunto, até porque, né? Aí você fala assim, o Iron Dead, né? A gente está posicionado nas redes sociais com isso. E aí eles acabam perguntando para mim e a gente vai falando sobre Construindo. isso, construindo. Inclusive já trazendo essa temática para a gente encerrar esse bloco e passar para os livros e para os filmes. Como que a gente identifica, por exemplo, como é que a gente faz para identificar se a gente precisa levar nosso filho em um psicólogo ou em um especialista, um neurologista infantil, ou se a gente indo pelo exemplo, né, botando na atividade física, né, orientando naquele processo, repetir, educar, né, educar é repetir, errar, repetir, enfim, né, corrigir, repetir, 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 repetir. Eu dei uma pesquisada para saber, né, para ter essa consciência, até porque eu quero ter um outro filho. O Samuel não tem esse problema, porque ele é um menino muito doce, mas pode ser que eu tenha um filho que tenha um comportamento mais agressivo, tenha um temperamento mais agressivo, né? E aí, para não rotulá-lo e já não levar ele para um especialista, uma das coisas que a gente pode perceber é assim, não é natural, primeira coisa, não é natural que a criança tenha uma atitude agressiva, certo? Uma criança, por exemplo, que se agride, é uma criança que merece atenção, né? A criança que está se agredindo, está se machucando com frequência, recorrência, né? E muito precoce.
essa é uma criança que merece atenção, que merece uma atenção de especialista. Porque isso não é natural. É natural que talvez ela faça para o outro ali, mas depois que ela descobre que passar, por exemplo, um objeto pontiagudo em si machuca, e ela continua fazendo isso, né? Ou na hora de expressar toda essa raiva, ela se agride, se bate o tempo todo, essa é uma criança que merece atenção. Então, assim, o transtorno, geralmente, em tudo que a gente pesquisou aqui, ele tem, quando ele é desde muito pequeno, e ele é muito recorrente por muitos meses, e ele é generalizado, ele é com todos, ele é com a família, é com um amiguinho, é em todos os ambientes, essa criança merece atenção. Talvez um psicólogo, né, levar no psicólogo infantil ou um neurologista para fazer alguns exames, é importante para caramba do ponto de vista clínico, tá? Isso repetindo que eu não sou médico, tá? Mas com tudo que a gente pesquisou aqui, pesquisamos outros neurologistas, né, pessoas que escrevem sobre o tema, e livros também, que eu sou um amante aqui. Essas são três premissas que a gente começa a perceber, e principalmente se a criança se agride, tá? Outra coisa que a gente pode trazer é o histórico dessa criança. Se o histórico dessa criança desde do ventre, tá? Desde o ventre, pegando aí histórico de pai, de família, né? O ambiente, por exemplo. A gente tem aqui, eu trabalho na Casa da Mulher Brasileira, um lugar que trata de vítimas de violência doméstica. A gente tem aqui dados aqui, de evidências que as mães grávidas que estavam em processo de violência doméstica, né, estavam com situações de violência doméstica em casa, os filhos são mais agressivos, naturalmente mais agressivos, porque no ventre eles experimentaram esse tipo de atmosfera. Louco isso, né? E assim, a histórico tem que vir desde o ventre. Se o pai é agressivo, se o pai fala alto, se a mãe fala alto, se aquele ambiente todo é agressivo, esse histórico fica, e aí epigeneticamente falando, fica nessa criança. O ambiente é muito importante. Qualquer comportamento dentro desse ambiente vai refletir nessa criança desde o ventre. Aí tem um estudo dos 1000 dias, né? Isso é muito louco, né? Isso, assim, a gente percebe, né? Empiricamente a gente consegue ver, e também dados, né, científicos, se você procurar, você vai ver aí. Já deixando uma referência aqui, tem um café filosófico dos primeiros 1000 dias da criança, que é sensacional. Eu não vou lembrar aqui que eu estou com o Gicovati na cabeça, mas não é o Gicovati, é outro psicólogo clínico. Sensacional. Os primeiros 1000 dias da criança. Se você colocar os primeiros 1000 dias no YouTube, Café Filosófico, você vai ver. É um estudo, acho que tem 1h30 o vídeo, mas é muito profundo e muito legal, né? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração também são algumas, vamos botar patologias assim, que já são, né, diagnosticadas, por exemplo, o TDAH, o autismo, né? Se uma criança que tem autismo, ela já tem um comportamento agressivo. Uma predisposição agressiva. E assim, às vezes está colocando muita agressividade, fazer um exame ou levar no especialista para descobrir essas coisas, para descobrir se tem TDAH, se tem autismo, epilepsia, né? Se talvez uma dificuldade de adaptação social mesmo, né? Esses comportamentos de raiva é importante que a gente leve para saber se tem isso, se tem, para pegar uma orientação correta para lidar melhor com essa criança, né? O quadro agressivo, né? Na verdade, ele é um sintoma, né? Que pode ser de algo mais profundo. Mas assim, para perceber isso, tem que lembrar: constante, recorrente e precoce. Se lembrar dessas 3 palavras, o meu filho há muito tempo vem fazendo isso, é com todo mundo que ele faz isso, constantemente ele faz isso, ou é só quando ele tem um desconforto? Porque a gente tem vontade também. Quando a gente está desconfortável, a gente tem vontade de expressar raiva, porque a gente consegue controlar. Se teu chefe vai lá, fala um negócio, pediu um negócio para você, você fez, e aí, sei lá, deu errado, e você fez, e ele falou, mas não pediu para fazer isso, sabe? E tu fala assim, porra, se eu pudesse, né, eu dava uma voadora, um Hadouken nesse querido aí. Mas a gente não faz, entende? Então, a criança não sabe fazer isso. E ela vai lá e ela extravasa mesmo, né? Porque ela tem um baixo nível de regulação emocional mesmo. E esses problemas que a gente trouxe, eles já manifestam um baixo nível de regulação emocional, né? O autismo, TDAH, já é um baixo nível de regulação. Então, essa criança, naturalmente, ela vai ser mais agressiva, tá? Então... É que nesses casos aí não precisa necessariamente de um gatilho, né, velho? Exatamente.
Mas aí, para descobrir, você só vai conseguir descobrir, não vai descobrir aqui no Café de Papais, entendeu? Você não vai Não. descobrir no podcast, não vai. Você vai ter que levar no especialista para o especialista investigar, conversar com os pais, conversar com a criança, dependendo da idade dela, né? Depende de uma investigação muito mais profunda e uma análise de contexto, tá? Acho Mas que a acho que a gente tem dica que legal que fica é isso daí, né? considerar o genético e o ambiental, os dois juntos. Acho que isso é importante para a gente saber como que a gente vai lidar. Beleza? E acho que observar, né? É o que você falou, acho que o mais importante fica aí, o resumão é, tipo, não tem gatilho, é recorrente, que né, é uma coisa diferente, né? Você ter um fato que gerou aquilo e você ter uma coisa recorrente ser um fator específico que gerou. Acho que isso daí acho que pode ser determinante na sua observação diária para saber se é o caso ou não. É uma observação bem solidária. Inclusive, né, voltando lá naquela hora de que a gente fala de você falar com o pai, é uma observação bem solidária, assim, de ajuda. De fato, você vê que aquele pai está sofrendo, assim, ou às vezes ele quer ver uma boa deixa quando o pai está sentindo a dor ali da criança que está bateu, e aí sente aquela culpa, você fala, pô, sou culpado, está frustrado, né? Você fala assim, putz, cara, de novo, né? E aquela criança, e aquele manifestou na hora, você se mostrar solidário. Pô, cara, eu acho que pode te ajudar. Eu sei que você está sentindo. Às vezes você pode até inventar, cara. Inventa que tu já passou por aquilo, entendeu? Que você tá junto com a pessoa. Pô, já passei por isso, cara. E eu fiz isso daqui, isso daqui, isso daqui. Você pode observar isso daqui, ó. Tem muito tempo que ele faz isso, é sempre que ele faz isso. Meu filho não é agressivo, talvez ele só esteja agressivo, talvez seja legal você fazer isso, o que você está fazendo. E vai pontuando esses comportamentos que a gente trouxe aqui ao longo do podcast, né? E trazendo pro cara. Às vezes o cara fala, puta, é mesmo, né, cara? Eu fui agressivo há muito tempo, na época da gravidez, eu gritava com a minha esposa, enfim, né? E aí o cara pode direcionar para o psicólogo infantil, né? Ou às vezes falar com o Emerson Papai de Maria, manda lá no Instagram dele Manda no também. direct. Vamos lá, Manda no direct. manda no direct da Aron 10 também, beleza? Acho que Cara, são boas orientações aí para a gente e lidar ó, com eu isso. vou falar assim, antes que os nossos ouvintes achem que a gente está defendendo só a criança que bate, gente, não é isso, tá? Uhum. Eu já estive na posição da criança que apanha, também não é uma posição confortável, e eu não estou dizendo que o pai da criança que bate também não tem que ter uma atitude. Sim. E aí eu acho que é uma questão que de repente vocês podem estar levantando nesse momento. Então vamos lá. Seu filho bate, você levou ele de repente numa festa ou num parque, alguma coisa. Ele bateu. Você vai lá, espera ele se acalmar, conversa. Isso tá, é uma coisa que eu faria, tá, gente? Não estou dizendo que é uma regra. Você vai e conversa. E você estipula um limite, que não pode bater. Simples assim. Uhum. E você estabelece uma consequência. E aí vamos deixar bem claro, existe uma diferença muito tênue entre castigo e consequência. A Uhum. consequência ela tem que estar relacionada diretamente ao ato. Castigo é uma coisa totalmente, vamos dizer assim, fora de contexto. Então, a consequência é, se você não tem como se comportar de maneira coletiva, você não pode viver no coletivo. Por Uhum. quê? Você vai ter que interromper aquilo ali. Então, assim, apesar de tudo que a gente está falando aqui, a gente não quer dizer que você vai deixar a criança ficar lá no parque o dia inteiro batendo em 5, 6 crianças. Você foi lá, fez sua parte, você acolheu, conversou, liberou. Ela foi lá, bateu de novo. Você foi lá, conversou, estabeleceu o limite. Cara, na terceira, filho, sinto muito, mas desse jeito a gente não vai poder, a gente volta para brincar outro dia. E acabou, vai embora. Exatamente. Para a gente encerrar Por aqui, quê? ó. Vai lá, pode ir. Né? Porque assim, não quer dizer que a gente vai ser permissivo, tá, galera? É que a gente vai interromper aquilo ali. É tudo uma questão de a gente saber como tratar. E eu Uhum. queria só mais uma coisa para fechar. Na pesquisa que a gente acabou fazendo para a gente trazer esse podcast para vocês, eu fui consultar com uma das pessoas que eu mais adoro nesse mundo, nesse sentido de parentalidade, tudo, da Lua Barros. E ela falou uma coisa para mim muito legal. Disso dos pais que têm a criança que batem. Que a gente precisa se livrar da culpa e da vergonha para poder olhar para a criança. Então, quando a gente deixa aquele olhar de julgamento, de culpa pesar sobre a gente não olha como deveria para a criança que está do nosso lado. Isso aí. Eram os dois últimos recados. Animal. E ficou mais lindo, ainda bem que você deu. Ainda bem que você deu, que agora vai, assim, eu vou só passar, deixar a cerejinha no bolo, assim. Cara, coragem, senhores. Coragem para se posicionar. Tem uma frase que eu adoro, um pensador maravilhoso, chamado Werner Bezerra,
que o amor é a essência da coragem. O amor é a essência da coragem. Coragem é o gargalo da vida, galera. Se vocês tiverem amor, se você tem amor para o teu filho, né? Expressa essa coragem para se posicionar. O amor é a essência da coragem. Se você tem amor, a coragem está aí dentro. Então, se posicione-se. Falei uma frase tão bonita depois. Se posicione-se. Posicione-se, tá? Coragem para se posicionar. Porque isso daí pode ser, às vezes, bem doloroso para o próprio pai, né? Você tirar uma criança do parquinho, por exemplo, ver que a criança está... Porque ela não vai reagir. Tudo bem, papai, você não sabe. Né? Não vai fazer isso. Entendeu? Não vai fazer isso, tá? Então, coragem, porque coragem é o gargalo da vida e o amor é a essência da coragem. Vamos para os livros e filmes? Bora. Bora. Depois da vinheta.